Olá, pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida e hoje eu tô aqui invadindo as nossas gravações. O Rubens não está presente hoje porque a gente vai falar de um tema muito especial aqui. O Boletim tá torcendo muito pelas meninas do Girls on Track. E hoje a gente vai conversar com a Antonella Bassani e com a Júlia Ayub. Mas antes delas entrarem aqui para poder falar um pouquinho da carreira delas e de como foram as experiências delas, eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que já é muito conhecida desse programa, que é a Cíntia Venâncio. Seja bem-vindo, Cíntia. Oi, Débora. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Hoje é só oi, Débora, né? Hoje não tem oi, Rubens. Então, só oi pra você, oi pra todo mundo que tá ouvindo. E eu tô tão feliz com esse programa que vocês não podem imaginar. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui dançando enquanto gravo. De tanta felicidade, de verdade. Bom, muito obrigada, Cíntia. E hoje eu também gostaria de chamar aqui um estreante, mas é uma pessoa que vocês já estão acostumados com os textos dele lá no Boletim do Paddock, que é o Lucas Neves. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, ouvintes do Boletim do Paddock. É uma honra estar aqui com vocês no BTcast. Se não me engano, é a minha primeira participação aqui. Está sendo muito grande, ainda mais para conversar com duas pilotos tão especiais. Realmente eu estou muito feliz e assim como a Cíntia, né? Vocês não estão me vendo, mas eu também estou pulando de alegria. Bom, e agora eu gostaria de chamar as nossas estrelas do programa. Primeiro, eu vou chamar a Antonella Bassani para ela poder se apresentar para vocês e a gente começar esse programa. Oi, gente, eu me chamo Antonella Bassani, tenho 14 anos, eu sou da segunda fase do Girls on Track. Comecei o kart quando eu tinha 4 anos e atualmente estou com 14 anos. Bom, e agora para poder completar o nosso time de peso, a Júlia Ayub. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, super legal. Fiquei super feliz com o convite. E então, oi pessoal, eu sou a Júlia Ayub, eu sou piloto de kart, eu tenho 15 anos, eu comecei a competir no automobilismo em 2016 e eu também sou uma das participantes do FIA Girls on Track Rising Stars e eu tô muito contente. Ai, meninas, é muito legal escutar isso de vocês, a gente tá muito animada. Aproveitando, né, que o começo da carreira de vocês é no kart, que vocês competem no kart, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi esses primeiros dias e o quanto que o kart foi importante, porque já que vocês competem, essas primeiras atividades realizadas do Girls on Track foi direcionado para o kart. Então, Ju, você pode começar a falar um pouquinho dessa primeira experiência e o quanto que essa experiência com o kart te favoreceu na pista? Bom, foi super legal. A gente chegou lá no primeiro dia do shootout, né? Foram 2 dias de shootout, onde estavam as 20 primeiras meninas selecionadas. E lá a gente teve, o primeiro dia, a gente teve 4 sessões de 15 voltas. Então a gente começou a se familiarizar mais com a pista, conhecer mais o chassi, o Praga Kart, né? Então foi super bacana. E aí a gente teve o segundo dia também, que aí já começou a esquentar um pouco mais, que a gente teve simulação de corrida, tomada de tempo, então foi super legal. E além da gente estar sendo avaliada dentro da pista, a gente também estava sendo avaliada fora, em todos os aspectos, em relação à comunicação, físico, mental, então foi super bacana. E acho que estar lá na pista me favoreceu bastante, porque eu estava na liderança em muitas das sessões, então foi super legal. E você, Antonella, como que foi essa experiência? Bom, acho que não tem muito o que falar. A Júlia falou um pouco da primeira ação, que foi justamente isso. Não tem muito o que eu falar, mas acho que foi uma experiência nova com o Praga, né? Um kart internacional que não é homologado no Brasil. É uma experiência única, porque são as 20 meninas que a gente teve, que eram de todo mundo. E eu acho que com certeza são as melhores que estavam lá. E daí a gente teve, e fora isso, a gente teve o que a Julia falou, o mental, o físico, a gente testou várias coisas. Só gostaria de complementar essa pergunta. Esse Praga Kart, ele não é homologado no Brasil. Vocês nunca tiveram contato com ele essa primeira vez? Sim, foi a minha primeira vez andando com Praga Kart. Eu costumo competir de Beetle aqui na Europa. No passado eu fiz campeonato europeu, mundial.
com a Biriel Art, e no Brasil também, com a Tony, então foi a minha primeira experiência em Praga Kart mesmo, mas eu achei super bacana. E muito legal experimentar o chassi no meio de 20 outras meninas, uma energia super legal, um super alto astral, foi super bacana. Pra mim foi a segunda vez que eu tive um contato com o Praga, eu tive o primeiro contato em 2017 no Mundial de Kart de Rotax. Legal, gente. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi o processo antes de entrar no programa, assim, como é que vocês ficaram sabendo, de quem foi a ideia de se inscrever, como é que foi, sei lá, o apoio da família, como é que foi, assim, o processo antes de vocês receberem a confirmação de que vocês iriam participar. E aí, Antonella, se você puder começar? Bom, a gente recebeu a notícia, quem me inscreveu no programa foi a Bia e o Walter, que são as pessoas que estão cuidando da minha carreira. Eu recebi a notícia numa quinta-feira que a gente tinha sido as selecionadas. Eu fiquei muito feliz. Após essa notícia, a gente já foi procurar o físico, que é uma coisa que está exigindo muito aqui. Vai exigir muito por fórmula, precisa muito de resistência. E a gente fazia academia todo dia, muito rígido, tantos horários que a gente ia dormir, foi rígido, mudou completamente a minha rotina, sabe? De como eu ia ver o esporte daqui pra frente. E quando a gente recebeu, foi isso praticamente. A gente com certeza tentou treinar mais todo dia no kart, no sábado e domingo. A gente subia lá direto, ficava 7 horas treinando praticamente. Foi sempre muito rígido, sabe? Bom, eu fiquei sabendo dessa notícia através do meu manager também, o Gaston Fraguas. Ele que tá cuidando da minha carreira e me ajudando a tomar essas decisões difíceis. E, bom, eu mandei o meu currículo para a FIA, né? Entre 70 outras que também tentaram se inscrever no programa. E entre essas 70 pessoas que tentaram se inscrever, a FIA pediu para as federações dos cada países das meninas que mandaram os currículos indicarem as que se encaixavam melhor no programa. Então a CBA me indicou e indicou a Toti também. A gente está aqui agora super contente. Eu fiquei super feliz quando eu soube da notícia. Eu até quero comentar um fato sobre que antes do programa, praticamente em janeiro, acho que foi, eu tinha visto uma postagem no Facebook que a Ferrari ia fazer o projeto. E eu até mandei o print para a Júlia. E daí a gente recebeu a notícia que eles já tinham passado, acho que a gente ficou muito feliz. Foi, porque a gente não sabia ainda que ia realmente ter o programa. E a gente nem sabia como se inscrever, porque nem tinha inscrição ainda. Então a gente ficou super feliz quando ficou sabendo. Foi bem engraçado. Então assim, só pra eu fugir aqui um pouquinho da pauta, então você já se conhecia, você já era amiga, você já tinha um contato? Como era? A gente já tinha se falado, a gente se falava bem pouco antes, sabe? A gente trocava mensagem e tal, mas era nas corridas a gente falava e tal, mas nunca foi tipo um contato muito grande. Mas se falava, sabe? Conversava. Sim, a gente tem bastante contato na pista, né? Porque 2 meninas interessadas no automobilismo, então é inevitável não ter contato e é isso. Uhum. Agora, Júlia, eu vou cortar de novo porque eu tô muito interessada em vocês. Desculpa, Lucas. Mas, Júlia, a Antonella falou muito dessa parte física, né? Que vocês estão tendo que treinar bastante. Isso foi uma mudança mais de rotina para você ou você já estava mais habituada com isso? Para mim, não. Eu sempre tive muito habituada a me preparar fisicamente, mentalmente, sempre dentro e fora das pistas, porque eu comecei meio tarde no automobilismo, eu comecei em 2016, com 11 anos, enquanto a maioria dos pilotos começam com 7, 5 aninhos de idade. Então eu sabia que a minha trajetória no kartismo ia ser muito pequena, ia ser um tempo muito curto. Então, desde quando eu comecei no kart, eu já com a Pilotec, com o Vander V10. O Vander é preparador do Felipe Massa, do Lucas de Graça. Então, eu sempre cuidei muito da minha alimentação também, do meu físico, eu sempre tive uma boa forma. E quando eu fiquei sabendo da notícia do FIA Girls on Track, essa seleção maravilhosa, isso foi um motivo para eu me dedicar cada vez mais. Então, eu sempre tive uma preparação física muito boa e acho que agora eu tô na minha melhor forma. Débora, a gente precisa mudar de profissão, viu? Com certeza. Como é que foi para os familiares de vocês descobrirem isso, assim? Como é que foi a reação deles? Como é que foi
esse clima mais familiar. Aliás, falem com quem vocês estavam juntas quando vocês receberam a notícia. Eu estava junto com os meus pais, na verdade, estava junto com meu pai e com a minha mãe, a gente estava em casa, conversando, e aí eu recebi um e-mail da FIA, Women in Motorsport, né, da comissão da FIA, das mulheres, essa aqui, ó, super legal. Eles que são as mestres aí desses programas super bacanas que a gente está tendo, essas oportunidades para as mulheres, né, para inserir mais a participação feminina no automobilismo. E eu estava com os meus pais quando eu fiquei sabendo e a gente ficou super contente. Meus familiares também, meus tios, minha avó, meu avô, porque quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei muito duro para ter uma oportunidade assim, e eu sempre sonhei muito alto, então tudo que eu pude fazer para conquistar, tudo que eu conquistei até hoje, sempre foi com um trabalho muito duro e com muita dedicação, e eles só ficaram muito felizes porque é um reconhecimento, né, do meu trabalho, desses 4 anos curtos de automobilismo que eu tenho, mas que já tive tantas experiências incríveis que eles ficaram muito contentes. Caramba, cara, muito maneiro. Muito E Antonella, como é que foi pra ti? Fala um pouquinho aqui pra gente como é que foi. Bom, no início do kart, meu pai ele já corria de carro de terra, ele e meu Dindo, então eles me incentivavam quando eu tinha 4 anos. Mas quando a gente recebeu a notícia, era numa quinta-feira, eu estava dormindo, porque tinha sido bem cedinho o horário que a gente tinha recebido a notícia, e a moça que estava limpando a casa, voltei. Peraí. A moça que estava limpando a casa, ela me acordou e me falou da notícia. Meus pais não estavam em casa. Ela me acordou, falou que eu tinha passado. E quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, porque meu pai não sabia. E meu pai sempre foi, tipo, a pessoa que me apoiou desde o começo e esperava, tipo... sempre pra gente foi mais uma diversão, e no sábado e domingo chegar lá, andar, só que a gente sempre dava muitas voltas mesmo. E daí a gente começou a correr em São Paulo, essas coisas, a gente recebeu a notícia, e daí quando recebeu a notícia, meu pai não esperava. E então, quando eu liguei pra ele ficou muito feliz, e a partir dali, a gente já pensou do futuro, de preparo físico, essas coisas. Nossa, muito, muito legal. Eu recebi um e-mail da FIA, mas foi por conta de conseguir o credenciamento para Fórmula 1 e, assim, eu imagino que é uma emoção muito grande, porque eu, como jornalista, eu me senti, assim, completamente recompensada com aquilo. E eu gostaria de conversar agora com vocês, que vocês falaram, né, esses dias foram muito puxados lá, as atividades que vocês fizeram por lá, e a gente ficou sabendo por fora, assim, o que a FIA divulgava pra gente, é que vocês tiveram palestras, vocês correram, né, fizeram as baterias de kart, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de como que foi realmente esse trabalho, o horário que vocês acordavam, o tempo que vocês passavam lá, como foi dividido esses dias que vocês tiveram de atividade. Se a Antonella puder começar, aí depois a Ju já pode complementar. Bom, era uma rotina muito intensa, como eu falei, tinha dormido super cedo. Eu acordava, era 5h45, daí era 6h15, dependia do dia eu tomava café, mas era bem raro quando. E 6h45, 6h40, a gente estava indo pro cartódromo, para 7h30 estar lá, que era o horário que abriu o cartódromo, e ter o briefing, entre aspas, que eles reuniam as pilotas e falavam dos grupos, de como ia ser, qual o grupo ia começar com atividade física, qual ia começar na atividade de pista. E conforme disso, a gente foi passando tempo e a gente teve... Quando a gente começou, o nosso grupo era o B, o meu e da Julia, a gente caiu no mesmo grupo. Era eu, a Júlia e a Doriane, que é uma piloto francesa, e a gente começou o workshop. A gente teve um workshop que foi de, acho que 1h30 praticamente, que foi no final do dia. No primeiro dia, a gente foi conhecer a pista, teve o track walk, a gente conheceu o kart, que foi o Praga, né? Como falado, quem não tinha adaptação, conhecer a pista, reconhecimento de pista, e atividade com o coach. Quando terminava cada sessão, cada grupo tinha um coach. E cada grupo a gente fazia a telemetria, via os acertos de pista, essas coisas. Então era uma rotina bem puxada. E depois disso, na parte da tarde, tinha o preparamento físico, o mental, o psicológico. E no final do dia teve workshop, mas só teve um workshop que reuniu o workshop mesmo, de palestras. Bem puxado, gente. Imagina o quanto que vocês estavam fazendo várias atividades ao mesmo tempo. E eu fiquei pelo menos muito ansiosa
com as coisas que haviam por conta do preparo físico, essas coisas que a gente se preparou muito, sabe? Sim, foi bem bacana, eram bem intensas os dias lá, os dias eram bem intensos. A gente chegava por volta das 7h30 na pista e saía 8 horas da noite, a gente almoçava e jantava lá. Isso não é um problema, né? Porque está no meio do automobilismo com várias outras meninas, então não podia estar melhor, nem como reclamar dos horários, porque podia acordar 4 horas da manhã e sair de lá meia-noite que tá tudo certo. E bem o que a Antonella falou mesmo, a gente chegava lá e a gente tinha um briefing do que a gente faria no dia. Então eles apresentavam os grupos das 20 meninas no shootout, separaram as 20 meninas em 2 grupos de 10. Então era o grupo A e o grupo B. Aí o grupo A começava com as atividades de pista, então com o track walk, com as primeiras sessões e com a análise de telemetria, né, pra gente ver onde pode melhorar, onde precisa evoluir. E o outro grupo ia pro mental, físico, tinha as palestras, né, sobre mente, sobre como controlar a ansiedade, que é uma coisa que acompanhou bastante as dias, sobre nutrição também, que é muito importante, que é um assunto que me interessa bastante também. E aí, nos outros dias, invertia. Então, um grupo que tinha começado no físico ia pra pista e ficava invertendo, e era super bacana. Era bem legal mesmo. Nossa, que experiência, gente. Eu imagino que deve ter sido, assim, muito enriquecedor pra carreira de vocês. E pode falar. Eu acho que também vai ajudar isso no nosso futuro, se a gente não passar agora. A aprendizagem que a gente teve nessas fases aqui foi uma coisa de outro mundo. Eu, pelo menos, não tinha feito nenhum teste antes. A gente já teve experiências com outros testes, mas eu nunca tinha feito teste assim, sabe? Desse jeito, de palestra, workshop, telemetria, essas coisas. Bom, na verdade eu não tive nenhuma experiência assim. A única seletiva, eu já tive uma experiência parecida, mas a gente só teve atividade na pista, que foi a seletiva da Richard Mille Young Talent Academy, que eu ganhei em 2018 e eu sigo com o apoio deles até esse ano, mas essa foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já estava acostumada. Não estava nem um pouco acostumada com essas palestras, com essas novidades sobre alimentação, mente, então foi bem bacana conhecer esse ponto de vista diferente, né? Essas oportunidades diferentes, experiências diferentes que acrescentaram muito na minha carreira. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes até de passar para a Cíntia. Que assim, a gente sabe que os pilotos da Fórmula 2, por exemplo, eles acabam tendo um treinamento assim para poder falar com a mídia, como se portar com a mídia. Vocês também passaram por isso? Também ensinaram? Sim, a gente teve várias palestras sobre mídia training, então eles ensinaram a gente a como se comunicar. A gente fez até simulação de entrevista, uma menina perguntando para outra, ou eles gravavam a gente conversando, era super bacana. A gente também teve umas aulas e umas dicas sobre como utilizar as redes sociais, então Instagram, Facebook, Twitter, qual é a melhor, como começar, o que postar, quando postar, então foi super bacana. E realmente o media training é muito importante, porque a mídia, essas entrevistas, essas oportunidades que vocês dão pra gente são fundamentais, né, pra gente. É muito importante. Então, acho que um piloto tem que ser completo e é realmente muito legal aprender mais sobre isso. Putz, nossa, muito legal mesmo. Agora, Antonella, nessa parte de você aprender a lidar com a mídia e tal, que a Júlia falou, de entrevistar outras meninas, como é que foi pra você? Você também curtiu? Porque a gente tá tendo esse contato pela primeira vez e eu sinto que você é um pouco mais tímida, né? Então, como é que foi? Foi mais desafiador pra você? Você tirou de letra? Como foi? Não, nessa parte de entrevista, eu não participei muito porque eu sou muito tímida. Mas a Júlia participava de todos. Eu até, tinha me embolado no inglês, mas, sei lá, eu sou bem tímida falando isso, mas eu acho que a gente teve até entrevista com jurados, né? Mas a partir dos jurados eu consegui me sobressair um pouquinho mais, mesmo tendo essa timidez, que eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo isso, né? Sim. Eu sou super extrovertida, eu adoro falar. Me coloca na frente de uma câmera e eu tô o dia inteiro falando. Tem que pedir pra eu parar de falar, porque senão. Pronto, vamos ser amigas, Júlia. A gente fica o dia todo se falando. Eu sou mais parecida, acho que com a Antonella. Eu tenho muita vergonha. Muita vergonha.
Eu sou um pouco mais puxadinho pra ela também, assim. Não, Lucas, não vem não. Não inventa, não. Lucas entrevista todo mundo, tá? Lucas entrevista todo mundo. Agora, ainda nessa parte de relacionamento com as outras meninas, como é que foi pra vocês, assim? Porque vocês estavam em contato com meninas do mundo todo, né? Como é que foi se comunicar, língua, tinha um momento que enrolava, vocês usavam mímica, como foi? Não, você respondeu essa, depois eu faço outra pergunta, pode falar. Aí, Júlia, se você quiser começar. Bom, foi super legal, as meninas são super gente boa, todo mundo muito aberto a novas amizades, a conhecer um pouco da história uma da outra, então foi super fácil de se comunicar, porque o pessoal dava muita abertura, e foi super bacana, porque além de ter a competitividade dentro e fora das pistas, a gente tinha ali alguns poucos momentos para conversar, mas a gente tinha alguns deles, então era super bacana conhecer várias meninas, conhecer várias outras culturas, porque uma menina de um canto que eu nem sonhava conhecer do mundo, tem até uma menina do Japão, então é super legal, foi super divertido. Na minha parte eu não falava muito com as meninas, mas elas apareciam ser muito legais. Quando eu tava pegando capacete lá na hora de reunir, tinha algumas que ficavam mais tímidas, outras que falavam um pouco mais, mas tinha as horas que eu me soltava, eu falava com algumas sobre o tempo, as coisas. Vocês estavam se comunicando em inglês, eu imagino. Travava às vezes? Eu sim. Eu já tenho mais facilidade com inglês, eu sempre tive bastante facilidade em aprender novas línguas, e quando eu era pequenininha eu estudava em uma escola bilíngue, né? Então sempre foi mais fácil para mim falar inglês e me comunicar em inglês, que é uma língua que eu gosto bastante, então só me ajudou. Muito legal. Pode falar, Antonella, pode falar. Já no caso da minha cidade, não é escola bilíngue, né? Mas é uma cidade um pouco pequena. Então eu tinha que procurar fazer inglês fora, só que nem sempre era bom, sabe? Às vezes ficava pelo britânico, então dependia muito. Ah, sim, eu também já fiz inglês fora da escola. Quando eu parei de estudar nessa escola bilíngue, eu sempre fiz curso de inglês, que acho muito importante, né? Você ter uma outra língua para se comunicar com essas pessoas. Acho que é muito importante, é fundamental também, né? Você saber outras línguas, você conseguir se comunicar com pessoas de outros países, porque a gente tem muitas oportunidades e acho que é fundamental a comunicação fora, né? Da pista, em entrevista, essas coisas. Então, eu sempre me dediquei bastante no inglês. Isso é muito legal. Caramba, não é. E só cortando o Lucas de novo, porque hoje eu vou fazer muito isso. Vocês falaram assim que vocês são avaliadas por outras coisas que são fora da. Ai, gente, desculpa, tá passando carro de vereador aqui na rua, foi mal. De eleição aqui no Brasil, e tá passando. Mas assim. Ai, não vai dar certo, vai passar agora. Vai, Lucas, depois eu volto na pergunta. Não. Acontece. Mas faz parte. Poxa, meninas, muito legal ver aí as experiências que vocês atingiram, né? Em diversas áreas, tanto da comunicação. Muito legal saber também que vocês treinaram para estar aqui agora falando com a gente. Olha que legal. Muito maneiro mesmo. E eu vi uma foto da Antonella dentro de um F4, um monoposto da Fórmula 4, e dentre tantos aprendizados, que tipo de contato vocês tiveram com esse tipo de carro, né, durante essas atividades? Como é que foi essa experiência com vocês com esse F4? O que vocês aprenderam? Eles abordaram alguma coisa? Como é que foi? Bom, eu nunca tinha tido contato com um carro de Fórmula 4, então foi uma coisa meio inovadora para mim. Naquela foto, a gente estava testando a posição para ver como ia ser para a próxima fase, né? A gente estava vendo a posição de banco. Então, todas as meninas sentaram no carro para ver como é que ia ficar a posição de banco, e eles viram o freio. Quando eu sentei no carro e eu vi o freio, eu achei que o freio não era assim, eu achei que o freio ele era igual o kart, que ele freava e não tinha que dar soco. Mas daí ele falou que tinha que dar 80, então tinha que frear muito forte por conta... A Fórmula 4 chega no final da reta muito rápido, né? Então o freio era muito rígido. Quando você freava, ele tinha que dar sempre mais que 80. Então acho que esse foi um principal aprendizado para mim, porque eu acho que vai ser muito eficiente para utilizar nas pistas. Na verdade, a gente não teve muito contato com Fórmula 4, foi mais ali na hora de fazer a posição dos pedais, do banco, do volante, porque
Esse vai ser o que a gente vai usar para andar na pista, né, de Fórmula 4. E a gente teve mais uma apresentação do carro, umas explicações bem básicas, mas a gente vai se aprofundar mesmo nos assuntos relacionados à Fórmula 4 nesse Training Camp 2, que a gente vai só Fórmula 4, não tem mais kart. No shootout e no Training Camp 1 foi só kart, físico e mental, e no Training Camp 2 vai ser só Fórmula 4, físico e mental, então vai ser muito bacana. Que legal. Caramba. Você falou mais alguma coisa, Lucas? Desculpa. Não, só ia falar que, caramba, tipo, bastante coisa para um programa, tipo, eu vejo que é muito interessante, né, ver que a FIA tá apostando, né, nesses novos talentos femininos. Eu acho que isso tudo é muito importante, né, vocês são muito novinhas, e, cara, eu acho que vocês têm tudo mesmo para crescer, para continuar nesse caminho, sabe? Isso é muito bacana mesmo estar conversando com vocês aqui, pegando esse conteúdo e difundindo isso, sabe? É muito maneiro mesmo. Obrigada. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai muito. Eu acho que depender de torcida, pode ter certeza que tem milhões de pessoas com vocês. Torcida aqui não falta, é o que não falta. Toda Obrigada. vez que eu posto o texto, eu coloco, gente, vamos apoiar as meninas, vamos torcer. Exatamente. Eu tô virando a testemunha do Girls on Track. Mas eu acho que esse apoio é muito importante tanto para mim quanto para qualquer outra menina, porque mostra o carinho que você tem dado pra gente, e eu acho que isso é, tipo, entre aspas, uns fãs, né, que querem saber tudo o que está acontecendo ali e vão te apoiar. Eu acho que é independente do momento, se passar ou não. Eu acho importante isso, porque, assim, quando a gente tiver uma representante feminina, seja na Fórmula... Assim, acho que mais na Fórmula 1, porque acaba sendo muito representativo. Mas mesmo assim, que a gente tenha na F2, na F3, em outras F4, isso também acaba melhorando para o nosso próprio trabalho como jornalista. Porque a gente vê como tem muita mulher trabalhando com isso, mas ainda assim falta reconhecimento do nosso trabalho e falta espaço pra gente. E principalmente, assim, no automobilismo tem, mas ainda assim a gente tá lutando por espaço. Então é algo que eu falo muito lá nas lives do BP. Eu falo, gente, apoiem o projeto das meninas, apoiem as meninas que estão se dedicando aí pra pista, porque isso é importante, assim, pra todas. A gente precisa mudar a questão da base, a gente precisa mostrar que o kart é uma oportunidade para as meninas, que é um lugar, porque assim, se não fosse os familiares de vocês apostarem em vocês, vocês não teriam chegado onde vocês chegaram, e dependeu realmente disso, né, deles apostarem em vocês e verem aonde vocês chegaram, e vocês estão tendo esse reconhecimento agora com esse projeto. E é uma coisa que a gente estava conversando a respeito disso. A gente não quer só que a Ferrari faça isso. A gente quer que a Renault, que a Red Bull, que as outras também façam exatamente um projeto parecido e que apoiem cada vez mais vocês. Acho que até se vocês quiserem falar um pouco disso, do quanto que essa questão de apoio, do fato dos familiares de vocês terem dado esse suporte, acho que é algo também interessante para a gente trazer para os nossos ouvintes. Infelizmente, a história da mulher na sociedade nunca foi muito favorável, né, pra gente. A gente tem que estar sempre provando que a gente sabe fazer, que a gente consegue tanto quanto os homens e muito melhor que a maioria deles, porque a gente se dedica muito em tudo que a gente vai fazer, e acho que tá na hora do pessoal se ligar nisso, né? Já tem muita gente se ligando nisso, né? Não sei se ligando é a palavra certa pra usar aqui, mas é isso. Acho que agora com essas novas oportunidades, com essas novas divulgações, com esse novo papel que a mulher, né, vem mostrando, tanto no automobilismo quanto fora, em tudo, tá sendo fundamental, e acho que só tem a crescer e acrescentar muito na nossa história ainda, porque antigamente as mulheres, quando tentavam participar em GPs de Fórmula 1, bem antigamente, em 1900 e bolinha, elas não podiam porque elas eram mulheres. Uma vez, um diretor de prova virou para Léa Lombardi, se não me engano, e ele disse para ela que o único capacete que uma mulher deveria usar é o capacete do cabeleireiro. E ela foi proibida de participar daquele grande prêmio, o Grande Prêmio da França, porque ela era mulher, e muitas outras também. Então isso é um absurdo. E graças a Deus isso vem mudando, e é que a gente tem essas novas oportunidades, porque ia ser muito difícil, é muito difícil ainda,
mas eu fico muito feliz em ver que a gente tem apoio de muitas mulheres, também muitos homens vêm apoiando cada vez mais, e eu fico super contente com isso. Eu acho que, primeiramente, o lugar de mulher é onde ela quiser, sabe? Né? Independente do automobilismo, tênis, qualquer esporte, acho que independente, acho que o lugar dela é onde ela quiser. E quando meus pais, eles começaram, eles pensaram, eles poderiam ter desistido. Porque eu acho que quando a gente começa, a gente é muito ruim. Mas eu era em um nível muito extremo, porque eu tinha 4 anos, eu não tinha capacidade nem para pensar direito no que eu ia fazer depois. E então, depois disso, meus pais, eles me apoiaram. Teve até um sul brasileiro, que eu tomei bandeira preta, porque eu era muito devagar. Eu acho que desde aí meus pais poderiam ter parado de me apoiar, mas eu acho que o quanto que isso incentivou mais eles a continuarem a me levar em corridas. E no ano seguinte eu consegui ficar campeã do mesmo campeonato, que eu tinha tomado bandeira preta do ano passado. Então acho que o apoio dos pais é essencial, independente de onde ela estiver. Mas acho que o mais importante desse assunto que a gente está falando agora, que eu queria registrar, foi eu buguei. Lugar de mulher é onde ela quiser. Nossa. Não só, acho que tudo, não só as mulheres, né? Tanto as mulheres quanto os homens, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer se dedicando ao máximo, colocando toda a nossa força de vontade, dedicação e paixão naquilo que a gente está fazendo. Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Acho que esse é o que eu sempre levo comigo, sempre estou pensando. E acho que isso é fundamental, né? Sim, totalmente. Porque. Nossa, eu tô vendo vocês falarem, eu tô bobinha, assim, eu tô encantada com vocês, porque é o meu primeiro. De nós 5 aqui, de todos nós 5, eu sou a mais velha, e eu tô muito feliz sabendo que essa geração nova, ela já consegue entender perfeitamente bem o que é para ser feito, né? Então, eu tô muito feliz, assim, de ver vocês falando dessa forma, vocês se colocando dessa forma, e vocês tendo essa determinação, de verdade, assim. A Antonella não sabia dessa história da bandeira preta, e pra todo... É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente precisa do incentivo da família para que mais meninas vão que curtam automobilismo, enfim, de um modo geral, porque, como a Antonella falou, a família poderia ter desistido, mas eles continuaram acreditando nela. E aí, no ano seguinte, ela simplesmente foi lá e foi campeã. Assim, desculpa todo mundo, sabe? Às vezes é só isso que você precisa. É de um incentivo, é de um empurrãozinho, é de acreditar que é possível. Entendeu? E às vezes, tipo, não é porque ela não é piloto que ela não merece o mesmo incentivo. Gente, merece sim, porque é uma das coisas mais legais de todo esse projeto do Girls on Track é que ele não visa somente formar pilotos, né? O Rising Star, sim, esse que vocês estão participando, ele é dedicado para meninas, né, que querem ser piloto, mas o Girls on Track como um todo, não é só isso. Inclusive, eu e a Débora, a gente já participou de 2 eventos virtuais do Girls on Track, como mídia, né, como imprensa, justamente para ter contato com outras mulheres que estão no automobilismo, para a gente poder pegar a experiência delas e ajudar no nosso trabalho. Então, assim, de uma forma ou de outra, nós 5, porque o Lucas participou também, nós 5 que estamos aqui nesse podcast, nós estamos sendo beneficiados por esse projeto, que é um negócio fantástico, né? Então, a gente teve um workshop de fotografia, a gente teve seminário de imprensa com a Nick Shields, né, que ela foi recentemente anunciada como a nova embaixadora, e eu acho que vocês vão ter contato com ela em breve. Ela é um amorzinho de pessoa, e olha que a gente teve contato virtual, né, acho que vocês vão conhecê-la pessoalmente, depois vocês contam aí pra gente como é que ela é de verdade, assim, pessoalmente. Mas eu tô realmente muito feliz, assim, por vocês, sabe, meninas? Porque a Débora tava falando, assim, de quando for a próxima, né, que tiver, porque a gente já tem a Chadwick, a Flores, né, são meninas que já estão competindo aí em algumas categorias mistas, que já é legal de ver, mas obviamente a gente quer mais e mais, né, então... Muito mais! E assim, o meu primeiro pensamento tem que vir. Independente de onde venha, ela tem que vir. Mas se for brasileira, meu amigo, o negócio muda, sabe? Porque o sorriso é maior, o coração bate mais forte, entendeu? Então, eu acho que eu falo por todo mundo, assim, de verdade. Se depender de torcida, essa vaga vai ser... As 2 vagas, porque são 2 vagas, né? Uma agora e outra depois. As 2 vagas vão ser de vocês, porque a gente está realmente muito feliz com o desempenho. E eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder falar com vocês agora, né? Antes disso acontecer, e ver o quanto vocês estão se dedicando a esse projeto e ver
mentalidade de vocês é realmente lindo, assim, ver meninas tão novas já pensando dessa forma. Eu tô emocionada, vou começar a chorar, vou parar de falar, desculpa. Eu até queria falar sobre essa iniciativa da FIA com a Ferrari, porque já tem novas empresas pensando em projetos. A Sauber já tá pensando em lançar um projeto desse. Então, isso que a iniciativa da FIA com a Ferrari fez foi algo muito importante para todos os pilotos do mundo inteiro que querem ter espaço no automobilismo, que é uma coisa muito difícil de, hoje em dia, a menina ter no automobilismo, que é um esporte tão fechado, muito restrito como o menino, sabe? Sim. Infelizmente, a gente não tem nenhuma outra, como posso dizer, outro programa como esse oficializado ainda. Tem algumas especulações aí que algumas equipes querem realmente fazer, e eu espero que essas coisas sejam verdades, porque ia ser muito bacana se a gente pudesse ver oportunidades assim, de equipes tão grandes, tão importantes, porque a gente tá falando da Ferrari, sabe? É um negócio muito doido. Acho que quando eu comecei no kart, eu nunca achei que ia chegar nesse nível. Lógico, eu sonhava, mas eu sabia que ia ser difícil. Foi difícil, mas eu tô aqui, então é muito, muito, muito incrível. Lucas, você quer fazer mais alguma pergunta? Olha, eu acho que a princípio não. A princípio mesmo, só gostaria de parabenizar mais uma vez as meninas pela determinação, pela coragem, né, por não terem desistido, terem corrido atrás. E acho que por hoje, por mim, eu acho que é só isso mesmo, não tenho mais nenhuma pergunta. Cara, foi um prazer incrível conversar com vocês duas. E vocês quatro, né, falou também da Débora e da Cíntia, vocês me inspiram muito. Muito legal mesmo esse papo que a gente teve aqui, papo aí mais empoderado. Foi muito maneiro. Muito obrigado mesmo. Bom, então antes de encerrar o programa, eu só queria que vocês complementassem com as expectativas de vocês, o que vocês estão esperando para essa próxima fase, o que vocês, assim, o que vocês acham que vai acontecer agora que vocês vão pegar o F4, como que vai ser, e eu gostaria que vocês falassem também a respeito disso, e aí a gente encerra o programa. Bom, as minhas expectativas são boas, porque não só em relação a ganhar, se a gente parar para pensar da história da mulher no automobilismo, na sociedade, já é uma vitória estar aqui participando de um projeto desse nível, mas óbvio que ganhar uma vaga na Ferrari não ia ser chato. Bom, mas como eu já disse, quem me conhece sabe que eu venho trabalhando muito duro para isso acontecer, e tudo que eu puder fazer, e tudo que tiver ao meu alcance para isso acontecer, eu vou fazer. E eu espero que, se não der certo dessa vez, eu sei que vai dar certo em outras vezes, e, óbvio, vou ficar muito feliz se as coisas ocorrerem bem, mas eu vou continuar me dedicando como sempre, e trabalhando muito duro. Bom, acho que desde o meu acidente, quando eu tinha 7 anos, eu tinha parado, nunca tinha pensado em desistir. Estar aqui pra mim, desde quando eu fui para Portugal, acho que já é uma conquista muito grande. Passar para o Trek Cup 2, que é os carros de fórmulas, que eu nunca tinha pensado na minha vida de um dia poder ter uma oportunidade dessas, porque as mulheres nunca tiveram tanto espaço no automobilismo. Essa chance que a gente está tendo agora, eu espero que seja de exemplo para muitas outras. Para a mulherada que está começando agora, que está com talvez 20 anos, que manda mensagem no Facebook, no direct do Insta, pedindo apoio, pedindo dicas até de como pode lidar com isso, porque é um meio um pouco machista, digamos. Mas a expectativa agora cada vez crescer mais. Se não der certo dessa vez, acho que não vale a pena baixar a cabeça agora, porque como a gente é jovem, então não há motivos, e eu acho que pode surgir muitas outras oportunidades que vão nos dar também um futuro bom, mas eu acho que nessa agora, eu acho que a gente tem que se dedicar ao máximo, aproveitar, e se Deus quiser vai dar tudo certo, e talvez a gente vê uma mulher brasileira aí na Fórmula 1. Bom, então, Cíntia, você quer fazer mais alguma pergunta para as meninas? Ou é que é tão difícil encerrar esse programa, tão maravilhoso. Vamos fazer 24 horas de papo. Não, mas eu lembrei naquela hora que o carro passou aqui, que assim, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que a Jamie Chadwick comentou uma vez que ela tinha um pouco de dificuldade
para testar nesses carros que eram adaptados para os meninos, porque ela é muito baixinha. Ela tem 1,50 m e pouco, eu não sei qual a altura de vocês, se vocês já puderem entregar, né? Que, assim, vocês falaram de ajuste do banco e tal, falaram de freio, então os carros, eles vão ter que ser todos adaptados para vocês, né? E ela falou que isso para ela era uma coisa muito difícil, porque por conta dessas coisas. E a outra coisa que eu também queria perguntar era assim, não, vai, responde, depois eu pergunto. Bom, a gente ainda não teve tanto problema com isso, porque o kart é muito mais fácil para fazer essas posições, é uma coisa de 20, 30 minutos, lógico que é complexo, mas nada como Fórmula 4. Eu, assim, na minha opinião, acho que tem homens baixinhos também, homens de 1,50 também, eles também têm problema para fazer posição. Acho que o Rubens, que não está aqui hoje, que é o host geralmente do programa, ele tem 1,50 e nem no kart, às vezes, aqui em São Paulo, ele consegue achar um kart que ele então, acho que fica confortável. Eu acho que isso é uma coisa muito relativa, acho que não é porque a gente é mulher que isso vai ser um problema. Porque é uma posição, né? E tudo dá para adaptar, não vai ser isso que vai fazer a gente não andar. Então eu vejo de um lado um ponto de vista diferente, mas vamos ver, né? Quando eu tiver mais contato com esses carros incríveis, né? De Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, quem sabe. Mas acho que isso não vai ser um problema, não. Acho que é um problema para todo mundo. E não sei se problema é o nome para isso, né? Porque a gente está lidando com posição de carros de Fórmula, então não tem como ser um problema, né? Uhum. A gente vê até os pilotos mais altos, né? Falando disso também, que às vezes eles não cabem no carro. Então, pode falar. Bom, os carros de Fórmula, eles são pequenos, né? Quando eu sentei no carro de Fórmula, eu achei que não ia ser tão estreito. Ele é bem pequenininho. Até os pais puderam sentar no carro de Fórmula. O jeito que ele é bem estreitinho, mas eu acho que tem como dar um jeito para as pessoas pequenas, tanto para as altas, mas é melhor ser pequeno nessa situação do que ser muito alto. Pode ver os pilotos de Fórmula 1, eles são pequenininhos. Eles não têm 1,80, eles têm 1,75, 1,72. Então, pra mim foi bem tranquilo achar a posição do banco. Eles viram lá, eles tinham cada almofada separada. Tinha alguns meninos que eram mais altos, outros mais pequenos, mas eles já estavam preparados para isso. Sim, e também no Fórmula, quando você já tem o seu carro próprio, sua equipe, você molda o banco em você mesma, né? Então eles colocam um saco com uma massa e essa massa, com o tempo, ela vai secando. E aí eles colocam a massa dentro do carro, junto com o saco. Você senta em cima, então o banco fica moldado exatamente no seu corpo. Então isso é uma coisa que ajuda muito todo mundo. Então isso eu acho que é uma coisa muito favorável para todos os pilotos, altos, baixos, todos os tamanhos. Isso não é um problema. Até porque o Fórmula é um carro muito exigente na parte de físico, né? Tanto o pescoço quanto o freio, que eu vi lá que é muito pesado. E quando você vai mudar o banco, como a Julia falou, você fica quase 1 hora sentada dentro do carro para esperar secar. Sim. Nossa, olha que legal, né? Assim, a gente acha que é só chegar lá e sentar, mas não é não. Não é. Todo o trabalho bem fora, complexo. Né? Eu achei que era mais fácil também. Mudo, amiga. Você está mutada, Débora. É por isso que o Huckenberg anda com o banco dele para todo lado, para poder arrumar uma vaga. Pois é. Esperto ele, né? E ele, inclusive, é um dos mais altos, né? Sério. E a outra coisa, eu juro que é a última, porque senão, se deixar, fica eu e a Júlia aqui até amanhã. Agora eu topo, viu? Não tem hora pra dormir. Vamos. Uma coisa que eu ia perguntar era, ainda era sobre o relacionamento com as outras meninas, porque vocês falaram que vocês não são avaliadas só pela atividade de pista, né? Assim, tem outras coisas. E eu queria saber se a maneira como vocês se relacionam com as outras pessoas também eles levam em conta de alguma forma, sabe? E eu não falo exatamente de, eu fiquei mais amiga, porque a gente sabe que vocês duas são pessoas de personalidades diferentes, né? Você tem uma mais extrovertida e uma mais introvertida. Que nenhum dos dois é problema, obviamente. Mas como isso conta de alguma forma ou não, assim, não sei. Eu acho que, não sei se para essa seletiva isso é um critério que está sendo muito avaliado. Óbvio que a gente é avaliado nos sentidos e com certeza isso é uma coisa que eles estão observando, porque nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente vai trabalhar sozinha. Qualquer esporte, qualquer coisa que você for fazer na sua vida é uma coisa em equipe. Então, com certeza, isso é uma coisa que conta bastante. Mas acho em relação às meninas e às amizades na pista,
lógico que a gente conversa, que a gente tem uma certa amizade, mas a gente é rival, nós somos rivais dentro e fora das pistas também, então acho que tudo tem um certo limite, sabe? Então não sei se isso é um critério que eles estão levando muito a sério. Isso é interessante, né? É porque a gente fala realmente, tem a competição, né? Não deixa de ser uma competição. Vocês estão lutando para uma vaga da Ferrari. Então, vocês têm que ter o melhor relacionamento para poder ter uma boa convivência nesse período. Exatamente. Mas vocês estão brigando por uma vaga, né? Isso é interessante também. Não, eu acho que eles avaliam, um pouco a personalidade da pessoa e de como ela trata as outras. Porque eu acho que a gente tem que ter empatia e humildade acima de tudo. E quando a gente teve como que se chama? A entrevista com os jurados, eles perguntaram o que a gente achava da mulher do automobilismo, o que a gente esperava delas. E eles perguntaram uma pergunta, eles fizeram uma pergunta que se a gente fosse correr uma endurance, uma corrida de 24 horas, ou 12, ou uma corrida de longa duração, independente, a gente tinha que escolher 2 pilotas que a gente queria daquele programa para levar para aquela corrida. Eu achei uma pergunta bem legal. E eles perguntaram também o porquê, né? Por conta que pode ter a constância da pessoa, a personalidade nesse critério conta muito também. Então, acho que eles avaliaram também muito nessa pergunta para ver como a pessoa se dá com as outras pessoas. Sim. A gente fala o automobilismo é o esporte individual mais coletivo de todos, né? Sim, tem que muito ter um bom coletivo. Isso. Relacionamento. Isso. E eu perguntei também porque é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais me surpreende no automobilismo é justamente como os pilotos conseguem ser amigos e rivais ao mesmo tempo, né? Como a Júlia falou, você é rival dentro e fora da pista, mas fora da pista você tem que ter um relacionamento respeitoso com as outras pessoas, porque são pessoas, né? Todos. Sim. Exato. Então, assim, a paixão viseira não tem mais amizade, nem nada. Colocou o capacete, vestiu qualquer coisa do tipo. Não tem mais isso, porque se você for parar pra pensar isso dentro da pista numa corrida que só pode ganhar um, é bem estranho, né? Falou tudo. Não, exatamente. E esse tipo de pensamento é muito importante, mas é o tipo da coisa, assim, você também não pode deixar o negócio subir a sua cabeça, porque a gente não tem nem um mês que a gente viu aquele absurdo lá na Itália, que o outro piloto jogou peças de carro no outro, assim, isso é um negócio surreal, é um negócio inadmissível, né? Então, eu acho que isso também não influencia, mas eles consideram isso de alguma forma, porque vocês vão competir, né? Então, eles também precisam ver, assim, se você não vai passar do limite da competição. Sim, exatamente. Né? Eles precisam ver que a gente tem uma certa responsabilidade, uma ética, um respeito, isso. Porque acho que, maturidade. Na minha opinião, ética, respeito e maturidade são 3 coisas muito importantes para o automobilismo e para a vida, então com certeza isso é avaliado. E não tem nem o que falar em relação a isso, porque acho que é exatamente o que você falou, Cintia. Bom, Ai, é com dor no coração, né, que eu vou ter que encerrar esse programa. Mas assim, meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi esclarecedor o que vocês estão vivendo. A gente tinha muitas dúvidas, a gente queria saber mais sobre o programa. E eu acho que isso vai auxiliar o pessoal a acompanhar mais vocês, também entender mais sobre o programa e apoiar cada vez mais. E, bom, muito obrigada pela participação. Eu espero que a gente possa receber vocês aqui mais vezes para poder falar sobre o automobilismo, falar mais sobre o kart e também sobre, né, agora essa nova fase que vocês estão vivendo. Bom, se vocês puderem, passem as redes sociais de vocês, podem pedir aí campanha, pedem o apoio para vocês e depois a Cíntia e o Lucas podem também se despedir. E obrigado, pessoal, que escutou o programa até aqui. Acompanhem as meninas, sim, acompanhem a gente nas redes sociais. A gente vai continuar trazendo mais notícias e falando a respeito do Girls on Track e também de todos esses campeonatos que forem aparecendo mais meninas. Eu queria agradecer primeiramente ao convite de vocês, fazer essa entrevista que foi algo muito bom pra gente esclarecer um pouco do que a gente tá vivenciando, né? Porque como é um programa muito fechado, ninguém podia saber de muitas coisas, o que a gente soltava nas redes sociais era muita pouca coisa, mas como vocês perceberam, acho que aqui no programa,
atrás disso, teve muitas coisas que desenvolveram a nossa personalidade de estar aqui onde a gente está agora. Eu queria agradecer aí também o pessoal que está apoiando a gente, que as nossas redes sociais têm aumentado muito. A galera que vem apoiando, mandando mensagem, eu queria agradecer muito vocês. E é isso. Continue acompanhando que em breve tem mais novidades. Deixa as suas redes sociais, Antonella. Qual arroba que a gente acha no Instagram, no Twitter? Tá, o meu Instagram é Antonella_Bassani. O meu Twitter eu ainda não tenho, infelizmente. E o meu Facebook na página é Antonella Bassani. Bom, eu vou começar também agradecendo vocês, porque é realmente uma oportunidade muito legal de estar aqui falando, contando mais sobre essa experiência, sobre a nossa carreira. É muito legal e eu fico muito contente em saber que a gente tem várias mulheres apoiando a gente, tanto mulheres quanto homens, porque, querendo ou não, o apoio de vocês, o apoio de todo mundo é fundamental pra gente, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque o automobilismo é um esporte complicado, é um esporte difícil, que requer muito esforço físico, muito esforço mental, o esforço de todos os lados, de todas as equipes, de todas as pessoas, tanto dos repórteres, de vocês, de todo mundo. Então, isso é muito importante e eu só tenho a agradecer, não tenho palavras para descrever o quão eu fico feliz em saber que eu tenho o apoio de vocês. E as minhas redes sociais são @Julia__Ayubi, para o Instagram e para o Twitter. Então, exatamente a mesma coisa para o Insta e para o Twitter. Ai, muito obrigada, e eu posto menina. bastante coisa lá. Tudo que eu faço, tô postando lá. Então, pode ir lá acompanhar que sempre tem coisa nova. Ótimo. Acompanhem as meninas. Façam Exatamente. isso. Façam um favor. É para vocês, viu? Tô escutando o programa. Acompanhe todo mundo que tá aqui falando. Todo mundo. Meninas, brigadão mesmo, de verdade, por vocês terem aceitado o convite também. Eu acho que essa é uma via de mão dupla, né? Assim, tanto a gente querendo receber notícias de vocês, como vocês se disponibilizarem a dar essas notícias pra gente, porque pra gente também é muito legal, porque primeiro a gente olha pra vocês como fã, né? Assim, como a menina, a piloto que tá trilhando, sabe, tá caminhando para chegar lá. Então a gente primeiro olha como fã e depois a gente olha como imprensa, né? Assim, a vontade de levar essa informação para outras pessoas que são fãs como a gente também. Então, eu espero de verdade que a gente possa se falar muitas mais vezes no futuro, inclusive dizendo, sabe, comemorando a vaga aqui onde você vai conquistar, se tudo der certo. A gente vai torcer muito para que isso aconteça. E brigadão mesmo, de verdade. E, obviamente, obrigado para quem ficou ouvindo a gente até aqui. Até a próxima, né? O próximo podcast, a próxima live, enfim, o próximo texto. Continuem acompanhando o Boletim do Paddock, porque a gente vai noticiar, sim, os próximos passos das meninas e das outras competições também, inclusive a W Series. E o meu Instagram e o meu Twitter são o mesmo, é Cindy_VX. Então, vocês podem me contatar lá, a gente conversa bastante, tá? Então, beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Cíntia e Débora, obrigado mesmo pelo convite. Júlia e Antonella, muito obrigado por terem topado participar dessa edição do PPcast. Espero poder estar de volta mais vezes, né? E como a Débora e a Cíntia comentaram também, quem sabe aí anunciando a conquista da vaga de uma das meninas no Girls on Track. Foi uma honra mais uma vez. O meu Instagram é @Lucas_Neves_. E o meu Twitter é @NevesLucas_1999. Então aqui eu me despeço, pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner,
Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.